Bom, eu tenho uma perspectiva que a fundamentação do FMO antes da Procuradoria-Geral da República desencadear este processo era defensável, no sentido que o FMO entendia que havia dúvidas se Moçambique e as autoridades políticas moçambicanas teriam ou não interesse em julgar esses alegados... Não havia processo de fato. Mas a partir do momento em que ficou claro, começamos a ter detenções, começamos a ter aqui processos, despachos, no caso de uma acusação, uma pronúncia, quer-me parecer que esta decisão do FMO... No caso dele próprio, no caso do próprio Chang, já há uma acusação. Exatamente. Milita seriamente contra os interesses de Moçambique. Esta decisão em si, do FMO. Eu acho que o FMO fez um trabalho muito interessante, muito importante, até em sede do Conselho Constitucional. Portanto, ao travar a vinda do Sr. Chang nesta fase processual, que na minha opinião parece importante, no sentido de ele explicar, porque há uma coisa que o Cortes estava aqui a levantar. Por exemplo, como é que se emite uma garantia soberana? O ministro amanhã decide sozinho emitir uma garantia soberana, sabendo, por exemplo, que o chefe do governo no nosso sistema é o chefe do Estado. Como é que é emitida uma garantia soberana? O Sr. Chang tem em condição de nos explicar, para ele assinar quais são os pressupostos que são observados. Onde é que é emitido? Em sede do Conselho de Ministros. Nós sabemos quem manda no Conselho de Ministros. É na presidência. Eu acho que o FMO, a decisão que tomou de instruir os seus advogados na África do Sul para travar a vinda do Sr. Chang, é contrária aos interesses de Moçambique nessa altura. E mais, minha senhora já dizia bem. Não vamos chegar a essa perspectiva de antipatriota, só chamar aqui uma decisão que milita contra os interesses de Moçambique neste momento. Até porque minha senhora aqui disse, aquilo que aconteceu com o Jean Bossan na África do Sul, nos Estados Unidos. Havia uma grande expectativa de o Sr. Bossan ser condenado. Hoje aqui em Moçambique estamos falando do Bossan. Desde ontem, hoje o Rosário, como chama? Nhangomé, só fala do Jean. Eu acho que o Sr. Jean foi dito que não tem problemas com... Não. Eu acho que mandar o Sr. Chang para os Estados Unidos neste momento é muito arriscado. Pode acontecer o que aconteceu com o Sr. Jean. Portanto, para mim é mais importante o Chang aqui nos explicar quem mandou assinar as garantias soberanas, até porque há números também que ele é associado a eles, do ponto de vista de corrupção. Portanto, eu acho que o que eu queria apelar ao FMO é que urgentemente instruísse o seu advogado na África do Sul para desistir dessa pretensão, para que possamos ter o seu Chang nesses 45 dias que ainda temos desse julgamento, possa estar aqui na condição de testemunho ou declarante. Isso é uma questão de debate jurídico processual, e nos explicar como as garantias soberanas foram emitidas e quem autorizou a sua emissão, porque eu não acredito que o ministro, no nosso sistema de governo, pode sozinho... E qual foi a relação com o Banco de Moçambique? Exatamente. Isso é muito importante. Portanto, eu acho que o FMO, nesse caso vertente, é aquilo que se diz, morrer na praia, porque o FMO vinha, de fato, marcando pontos, mas essa última decisão, de fato, é lamentável. Queria dizer alguma coisa hoje? Queria dizer que acho que há uma figura no Partido Frelimo que a estas alturas do campeonato deve estar a rir, que é o Oscar Monteiro, que na célebre reunião do Comitê Central, quando perguntava ao camarada Guebuza sobre Nhangomé, e o Guebuza esperneou-se, jurando de pé juntos que não conhecia nenhum Nhangomé. O Nhangomé disse que esteve na presidência. Mas os documentos que o Nhangomé disse que esteve, escreveu em tempo útil a Proíndigos a pedir mais $500, que esteve diante dessas figuras do Estado para apresentar o projeto. Zau, queria ouvir também a sua leitura sobre pronto, a indicação de que o Zau caiu, perdemos ali. Falar em Guebuza, vou começar de novo pelo primeiro desta vez. Podemos dizer que este julgamento pode, portanto, é uma espécie de um rei morto, rei posto. A ideia de que este julgamento está, em primeiro lugar, a julgar a administração do presidente Guebuza, no sentido de que cada acusação, e eu vi ali, se eu fosse pai de Ndambi, também ficaria na mesma situação, a ideia de que o filho foi influenciar o pai, de que este escândalo todo só foi possível porque o pai permitiu fragilidades, que os seus filhos pudessem ter um poder superior até os próprios ministros
E não é só neste assunto, há muitos mais assuntos. Se tivéssemos cavado, íamos encontrar tudo isto. Portanto, no sentido de que qualquer coisa que vai ser dita ao longo deste processo vai atingi-lo duramente aquilo que foi a sua presidência. Não, claramente. No sentido, não é por acaso que há uma tentativa da defesa, tanto dos filhos do presidente e da antiga entourage do presidente, de tentar afastar no máximo a dimensão presidencial dessa decisão. No sentido, se for anotar a forma como é montada a defesa, é no sentido de falar do ministro da Defesa. Mas olha, meus caros, vamos olhar a Constituição. O próprio Teófilo vamos ler a menciona insistentemente. Sim, mas acho que essa narrativa também vai muito a Nhangumele. Eu, quando ouvi a Nhangumele, lembrei-me de José Sócrates, a questão da bonança do primo, do irmão, do amigo. É que no nosso sistema de governo, os ministros não têm autonomia. Isso que se fica claro. Portanto, não é possível um sem autorização superior, decidir um projeto dessa dimensão. Porque esse projeto é um projeto que mexe, como estamos aqui a dizer, com os serviços de informação, com os serviços de defesa, mexe também com as próprias finanças do Estado. Portanto, esse projeto não quero acreditar que teria sido possível. É o ministro que disse. Não é verdade. Portanto, é importante, e muito bem o Cortes dizia aqui, que era importante, de fato, irmos mais a fundo dessa. Agora, independentemente da presença ou não do presidente Guebuza neste julgamento, o fato é que os dados objetivos estão lá. É impossível falar desta situação, destas dívidas, desse escândalo, sem falar dele. Até porque temos uma situação muito mais complexa. Não são os ministros que estão a ser aqui referidos. Do ponto de vista da acusação, temos lá pessoas concretas. O seu conselheiro político, a sua secretária, os seus filhos, o seu diretor de Serviços de Informação e Segurança, que é um cargo de ultra confiança. É importante dizer que na nossa organização dos serviços secretos, os serviços secretos não prestam contas a nenhum departamento ministerial. Prestam contas diretamente ao presidente. Portanto, para mim é curioso tentar-se aqui buscar-se narrativas em torno do ministro da Defesa, sem de facto chegarmos àquilo onde é o centro onde esse projeto foi apresentado. Onde é que esse projeto foi apresentado? Nhangumele disse. Foi na presidência da República. E quem estava lá como presidente? Zé Belmiro, é preciso